Éfeso capítulo 2. Vamos ler mais uma vez? Ele vos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o cursor deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Então, o que é convenção, segundo esse texto? O apóstolo Paulo está falando, lá no final do versículo, ele falou que pela graça nós somos salvos. E nós vamos entender dois fatores nessa noite. Nós vamos entender a diferença de graça para misericórdia. O que é graça, pastor? Irmãos, graça é um favor não merecido. Nenhum de nós, nenhum ser humano, por mais cristão que seja, por mais servo que seja, por mais que ande em santidade, ninguém nessa terra é merecedor dessa palavra salvação. E eu quero arrancar hoje da igreja esse pseudo pensamento, que muitas pessoas pensam assim: fulano é tão santo, fulano é tão crente, ele merece ser salvo. Quem já pensou assim? Eu já pensei assim. Mas irmãos, o fato é que ninguém nessa terra merece a salvação. Por isso que ele fala que pela graça é que nós somos salvos. Pastor, e que graça é essa? O que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a graça de Deus, de uma maneira simples da gente explicar isso nessa noite, é a morte de Cristo que nos trouxe redenção. Vocês estão entendendo isso? Ele te amou de tal maneira, e quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não está falando da igreja, Ele está falando de todos aqueles que creem no Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Pensa em uma pessoa horrível aí, horrível que eu falo no sentido de ser, de comportamento. Pensa na pessoa mais ruim que você imagina na terra. Foi por essa pessoa que Cristo morreu. Aliás, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Lá em Lucas 19, versículo 11 diz: o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra em nome de Jesus? Aí fica aquele pensamento: pastor, se a salvação é um ato que ninguém merece, se a salvação ela não é por meio de obras, mas por meio da graça, quer dizer que eu aceitei Jesus, mas eu devo continuar no pecado? Claro que não. Lá em Gálatas capítulo 5, Jesus fala assim, que Cristo nos libertou para sermos livres, e nós não devemos dar oportunidade ou ocasião à carne. Quando a Bíblia fala carne, ela fala prazeres desse mundo. Aí vem essa pergunta mais uma vez: pastor, como é que alguém vai lutar contra a carne? Quando eu aceito Jesus, quem aceitou Jesus, diga amém. Amém. Quando você aceita Jesus, nós passamos por um processo, diga comigo, o trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Porque sozinho você não vence o pecado. Então o Espírito de Deus, ele começa a atuar na nossa mente, ele começa a atuar na sua vida, ele começa a trabalhar na sua vida, ele começa a agir a partir do momento em que você gera espaço para ele trabalhar. Amém, amados? Ele começa a fazer o que o homem não pode fazer, ele começa a fazer o que a justiça não pode fazer, ele começa a fazer o que a medicina não pode fazer. Ninguém pode ser convertido através de um médico, através de um doutor, através de um pastor. Ninguém. É o Espírito de Deus, aleluia. É o Espírito Santo de Deus quem trabalha a convenção. Diga, na medida que eu abro espaço.
Diga glória a Deus. Então você abre espaço, você aceitou Jesus e ocorre agora o processo de libertação, de transformação, o processo de cura, porque muitas pessoas pensam que libertação é só demônio sair, não é. Quando a gente vem para a igreja e a gente começa a vir à igreja, a gente vem trazendo uma bagagem mundana. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? A gente vem trazendo conceitos do mundo. Por exemplo, lá no mundo diz que se você, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia fala até sobre isso, que os antigos falavam que é olho por olho e dente por dente. No mundo também não é assim, sim ou não? Não tem esse negócio, eu lá vou ficar por baixo, falou mal de mim, eu vou falar também. Não tem gente assim que fala assim? Uma pessoa não convertida, ela quer resolver tudo na base da discussão ou na base do tapa, na base do grito. Uma pessoa convertida, ela já pensa diferente, ela age através da oração, do perdão e da transformação. Vocês estão entendendo? Então a gente vem do mundo trazendo uma bagagem, diga, que não pode ficar comigo na igreja. Amém? Pastor, mas não está escrito, venha como está. Na realidade isso não está escrito. Jesus nunca disse venha como está. Ele disse vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu posso vir como eu estou? Claro que você pode vir. Só que quando a gente vem trazendo essa bagagem, ocorre o processo, diga, de convenção. Diga para quem está atrás, você tem que se converter. Que é isso, pastor? Vamos falar de uma maneira mais brusca? Vamos ou não vamos? Olha para dentro, para quem está ao outro lado, seus lindos olhos azuis, verdes, amarelos, castanho, todas as cores, diga assim, vai se converter, meu irmão. Diga glória a Deus. E é verdade, a gente está aqui para se converter. A gente vem à igreja, irmãos, para que o Senhor ele possa arrancar a bagagem que o mundo colocou. O mundo colocou uma bagagem que Deus não te deu. Pensa num fardo pesado. O fardo mais pesado, diga comigo, é o pecado, porque ele destrói a tua vida. Ele humilha, irmãos, o pecado humilha, o pecado destrói, o pecado envergonha. Tanto é que as pessoas, quando elas começam a ingressar mesmo no pecado, a se lançar no pecado, elas fazem, maioria das vezes, escondidas e não na frente dos outros. Vocês estão entendendo? O jovem, quando começa a usar droga, ele não usa na frente dos pais. Ele quer que os pais sejam as últimas pessoas a saberem disso. Sim ou não? Quando começa a beber, muitas das vezes, adultério, mentira, prostituição, tudo isso são coisas que são feitas ocultas, porque o pecado envergonha. E as pessoas que têm vergonha do pecado, elas não querem fazer isso estampado para todo mundo, a não ser que seja muito descarado. Mas o Espírito Santo de Deus, e eu comigo, ele veio trazer a convenção que eu não posso. Vocês estão entendendo essa palavra? Você por si próprio não pode se converter, mas quando você abre espaço, o Espírito Santo te dá forças. Aleluia. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não quero entregar minha vida a Jesus porque eu não estou pronto. Ninguém nunca está pronto. Uma das convenções mais lindas que eu vi em toda a minha vida foi da irmã Tacília. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela foi o culto que a gente convidou, uma palavra muito bacana, uma palavra como essa de fé. Aí eu perguntei, quem quer aceitar Jesus, tá, aquela coisa toda. Ninguém nesse dia veio à frente. Terminou o culto, eu me lembro que ela veio à frente para receber a oração. E eu perguntei assim, a senhora já aceitou, já entregou a vida a Jesus? E ela me falou assim, ainda não, porque assim, eu sou muito falha, eu tenho muitos pecados, eu acho que ele não vai me aceitar. E eu falei assim, ele vai te aceitar. A transformação e o processo, eu falei para ela, o Senhor vai dar com o tempo. Quando eu falei isso, eu me lembro que ela começou a chorar e disse assim, então eu quero aceitar ele hoje e agora. Isso depois do culto, diga glória a Deus. E aí o Espírito Santo vem trabalhando. À medida que você gera espaço, ele trabalha. Sozinho você não consegue. Quantas vezes você tentou sozinho? Quantas vezes você disse, hoje eu paro, amanhã eu paro, tal dia eu paro, nunca mais eu cometo tal ato, nunca mais eu faço algo. É porque você está determinando, você está dizendo eu, mas não está abrindo o espaço que o Espírito Santo precisa para ele fazer o que o homem não pode.
Amém, irmãos? Então a gente vê a igreja, a gente se converte trazendo a bagagem que o mundo colocou, que o inimigo colocou, ou que talvez influências do mundo colocaram sobre sua vida, mas são bagagens que não devem permanecer com você na igreja. Eu separei aqui alguns itens. Vocês estão lembrados que é convenção, né? Diga mudança, transformação. Uma coisa que nós vamos entender, diga assim, pega assim na sua mãozinha, ó, a carne nunca se converte. Ué, pastor, aí como é que eu vou me converter se a carne não se converte? A Bíblia diz que dentro de nós há uma luta do espírito contra a carne. Há uma luta sua para não pecar, mas o teu eu quer estar no pecado. O teu eu quer acessar as coisas desse mundo. O teu eu quer participar das bebidas. O teu eu quer participar das rodas dos escarnecedores, das piadas indecentes e de todos os prazeres que essa vida humana ou pecaminosa possa oferecer. Como ser humano, a carne ela não vai se converter. Diga, jamais. Mas o teu pensamento ligado ao Senhor vai. É por isso que você vai lutar tanto para vencer o teu próprio eu. O seu maior inimigo, eu costumo dizer, o maior inimigo da igreja de um modo geral, a Bíblia cita que é o diabo, mas o seu maior inimigo são seus próprios desejos, e são eles que devem ser vencidos. Diga, eu vou vencer porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Então, pastor, se a carne não se converte, como que eu vou vencer a mim mesmo? Não desmarque Efésios capítulo 2, mas dá um pulinho na carta de João, não o evangelho, mas a carta de João, no capítulo 5. Olha que coisa linda que o Senhor escreve para a gente. Carta de João, antes de Apocalipse. É só ir para o último livro e voltar. Capítulo 5. Pastor, como é que eu vou vencer a carne se ela não se converte? Olha aí, o capítulo 5, o versículo 4, ele fala assim, irmãos: porque todo que é nascido da igreja, é da igreja? Do pastor? Da religião? De quem? De Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu conheço pessoas que nasceram na igreja, mas que não são convertidas. Eu conheço pessoas que nasceram e cresceram na igreja, mas que ainda não abriram espaço para o Espírito Santo entrar. Eu conheço pessoas que têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de igreja, mas não tem um ano sequer com Deus de verdade, assim, de renovo, de transformação, de libertação. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus é que vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga glória a Deus. Então, como é que eu vou ser convertido? É quando você nasce de Deus. Pastor, e quando é que eu nasço de Deus? Ah, meus irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Sabe quando o Espírito Santo vem a teu encontro? Amém? Olhem para cá, para os meus lindos olhos azuis, é tão azul que é preto. Quando o Espírito Santo vem ao teu encontro, a primeira coisa que ele faz, ele te incomoda com aquilo que não agrada a Deus. Diga amém, Jesus. É por isso que às vezes você não entende, ou às vezes as pessoas não te entendem. Por exemplo, você se converteu, você se sente incomodado com tudo que não agrada a Deus, e as pessoas pensam que você é fanático. Não é, irmãos. É porque você é incomodado, você não quer mais ouvir as músicas do mundo, você não quer mais participar das festas do mundo, você não se aceita mais na roda de bebidas, de fofoca, ou de tudo aquilo que não é do Senhor. Você nasceu de novo e você não se permite mais. Amém? Você nasceu de novo e você se sente incomodado com aquilo que não agrada a Deus. Aleluia, que palavra o Senhor está nos dando essa noite. Vocês estão entendendo o que é convenção? Então a pessoa que é convertida, a pessoa que é nascida do Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é incomodada de verdade com esse mundo.
É por isso que às vezes você vê alguém que quando vai dar um testemunho de como era no passado, elas começam a chorar. Por quê? Porque é uma tristeza, irmãos, a vida de antigamente. Sendo escravo do mundo, escravo do pecado, escravo, sabe, de tudo aquilo que não é do Senhor. Eu me lembro que a gente estava evangelizando, eu e um certo obreiro que nós tínhamos. Enquanto a gente estava evangelizando na rua, passou um camburão da polícia. E ele soltou aquele lindo som. Ele, ó, desesperado. Eu peguei na mão dele: calma, meu irmão, o que está acontecendo? Ô pastor, o senhor me perdoe. É que quando eu era do mundo eu fugia tanto da polícia. Mais tanto, pastor, que ficou aquele trauma. Quando eu ouço esse somzinho, dá um certo desespero. Eu olhei nos olhos dele e disse assim: você não precisa mais disso. Você carrega uma Bíblia nas mãos, o Espírito Santo dentro de você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A gente se abraçou ali na rua e oramos, e foi algo de Deus. Então, você que nasceu de Deus, você que nasceu do Espírito Santo, as coisas desse mundo te incomodam. Você não acha mais bonito as coisas do mundo. Você não acha mais bonito uma criança falando palavrão. Tem gente que quando é do mundo não acha bonito, né? O pai e mãe às vezes colocam um menino e diz: fala, piriguete de mamãe, fala um palavrãozinho. A menina soltou um palavrão do tamanho do mundo. E tem gente que vibra, que acha aquilo maravilhoso. O Espírito Santo triste com essas coisas. Então, diga comigo: o ato da convenção, o agir do Espírito Santo, não me permite me sentir bem com as coisas desse mundo. Entenderam até aqui? Amém? Então o primeiro ponto é a ação do Espírito Santo na sua vida. É Ele quem te convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu volto a dizer, não é o tanto de tempo que você tem na igreja, mas é o tempo que você tem com Deus, que vai transformar e converter a sua vida. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Diga assim comigo: segundo ponto, quando eu me converto, eu tenho que buscar ser nova criatura. Quem aceitou Jesus, diga glória a Deus. Então é uma responsabilidade sua própria buscar ser nova criatura. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, vamos lá, deixa eu ir lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17: e assim, se alguém está em Cristo, é o que? É nova criatura. E as coisas antigas o que? Já passaram, e eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas fizeram o que? O que é antigo no velho homem? O que é antigo na velha mulher? Na velha criatura? Por exemplo, pastor, eu me converti, mas eu acho que não tem nada a ver eu tomar um vinho. Tem crente assim ou não tem? Pastor, eu me converti, mas eu acho que eu não preciso mudar o meu jeito. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu acho que não tem nada a ver eu andar com uma roupinha assim, coladinha, marcando o meu corpo, uma roupinha curtinha. Quer dizer, preste atenção aqui, ó. Esse não tem nada a ver é que é o responsável para que não haja convenção em muitas vidas. Diga assim comigo, está amarrado isso aí. Porque tudo que não é o pastor, não é a igreja, mas tudo que o inimigo quer, o mais interessado em que você não mude, é o inimigo da igreja. Quem é? É o inimigo, é o diabo. Por quê? E antigamente era assim, as pessoas elas se desviavam logo, sim ou não? Hoje não é mais assim. Hoje o inimigo prefere aquela pessoa implantada na igreja, fazendo coisas erradas, para escandalizar o evangelho. Aí muita gente diz assim, eu lá quero ser crente. Rapaz, um caba desse lá é crente, bate na mulher, um caba desse lá é crente, faz isso, faz aquilo, e tá mentindo direto, e rouba um e rouba outro, é caloteiro e tal. Quer dizer, o inimigo ele prefere a influência má dentro da igreja do que fora da igreja. É uma ação do inimigo para que não haja convenção. Vocês entenderam? Então é uma responsabilidade. Diga assim para quem está ao outro lado: responsabilidade sua
buscar ser nova criatura. Diga glória a Deus. Então o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, vai ver tudo que não é de Deus lá e vai começar a tirar. Pastor, mas dói isso? Mas é isso mesmo, convenção dói. Aliás, todo tipo de processo de mudança dói. Experimenta fazer uma academia para você ver se não vai doer também. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é benefício, tudo aquilo que é para transformação, tem que doer. É ou não é assim? Eu sou da época do metiolate, quem lembra? Pessoal do YouTube aí que talvez não lembre, vou dizer que era metiolate. Metiolate era um líquido vermelho que a gente passava no Ceará, a gente chama ferida de pereba. Você pega o metiolate, passava na pereba, era o álcool puro, era álcool puro. Além de ficar o vermelhão, você pinotava de dor, aí às vezes até soprava para ver se passava. Minha avó dizia assim: menino, é porque está matando os micróbios. O remédio dói. Diga: convenção dói, transformação dói. Se não dói é porque não foi convertido ainda. Então o processo de conversão vai doer. Pastor, vai ter dia que eu vou querer participar das festas juninas, que eu era tão apaixonado. Você vai chorar naquele dia, mas você não vai. Pastor, o carnaval era algo tão bom para mim. Mas você, como convertido, vai doer, mas você não vai. Com o passar do tempo, depois que o Espírito Santo agir tanto em sua vida, você vai se sentir mal até em passar em frente a um bar vai cheio de gente. Convenção. Aleluia. Mudança. Você mesmo passa a se sentir mal. Por exemplo, você fala um palavrão, você é tão convertido que você... Diga para quem está lá: preciso fazer isso não, viu? Mas tem gente que vai fazer isso, sim ou não? Outros vão fazer assim. Hã? A transformação, você começa a se sentir mal com aquilo que não é de Deus. Você começa a se sentir mal com aquilo que é implantado pelo inimigo para destruir a tua vida moral, espiritual, a santidade, aquilo que o Senhor tem para você, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então você diga: é uma responsabilidade minha buscar ser nova criatura. Pega aquela roupa lá. Hoje em dia até homem faz isso, né? Veste uma roupinha coxadinha, né? Os caras ficam bem marcados mesmo. Pega aquela roupa lá colada demais. Não serve para você, igreja. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Sabe aquelas fotos que você posta que está muito decotado? Isso serve para os homens também, com a roupinha coladinha. Não serve para você, tira isso das tuas redes sociais. Quem tem que estar em convívio com você é o Senhor, é o Espírito Santo, igreja. É Ele que tem que trabalhar, amém ou não amém? Vamos lá, terceiro ponto, diga comigo assim: receber novos conceitos. O que é que o mundo te ensina desde criança? Coisas que desagradam o Senhor. Por que nas escolas não tem mais oração? Vocês lembram quando tinha oração lá? Cantava o hino, né, da bandeira, o hino nacional. Depois fazia oração fora da escola. Quando entrava na sala de aula, tinha mais uma oração. Tinha o hino da bandeira, depois a oração, ou reza, sei lá. E depois, quando entrava em sala de aula, mais uma oração. E eu me lembro que até uns cânticos cantavam dentro da igreja, das escolas. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Quem lembra? Na escola que a gente aprendeu isso. Por que não tem mais? Conceito do mundo para que você não acredite no Senhor. Então a gente entra na igreja trazendo a bagagem do mundo e eu tenho que rever novos conceitos. Você tem que ouvir agora novos tipos de músicas que vão fazer parte do teu convívio. Diga assim: o louvor ao Senhor. Amém, igreja? Você tem que ouvir louvores. Para de assistir esses coaches que só falam coisa ruim às vezes. Esses né? Não é nem coach não, perdão. Que conta piadas indecentes. Vai ouvir uma pregação, vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir coisas que edificam. A Bíblia diz que aquilo que não edifica destrói. O que é que tem lá na sua vida que não tem nada a ver com o conceito do reino de Deus? Tem que ser arrancado. Amém, pessoal?
Terceiro ponto, e essa aqui vai pegar um pouco pesado, diga assim comigo, mas é para o meu bem. Terceiro não, quarto ponto, perdão. Diga, eu tenho que selecionar novas amizades. Como é que você convertido só quer andar? Eu posso falar do modo antigo? Posso? Posso ou não posso? Posso falar como seus pais falavam? Posso? Então diga assim para quem está do lado: menino, não anda com fulano que não presta, ele vai te botar em mau caminho. Você sabia que a Bíblia concorda com isso? E pastor? Coríntios capítulo, vai lá, 1 Coríntios capítulo 15. Hoje a gente vai passear muito pela Bíblia, amém, irmãos? É até bom que você aprende a abrir a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33. Primeiro Coríntios 15, 33. Olha o que está escrito: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons. Quem está falando é o pastor? Não, mas Deus e teus pais falaram. Vocês estão entendendo? Menino, me diz com quem tu anda, que eu direi quem. Vocês ouviram isso? O conselho que seu papai, a mamãe, a vovó, o vovô deu foi para o mal ou para o bem? Então olha o que Deus está dizendo: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O cara não tinha nem costume de beber, mas ele começou a se enturmar com uma galerinha lá do trabalho. Não, depois que quando a gente terminar aqui o expediente, a gente vai passar ali no espetinho do fulano, do Beltrano, a gente vai comer uns espetinhos lá, a gente não vai nem beber não, vamos. Aí o cara às vezes disse: não vou não, rapaz, eu quero ir para casa. O outro diz logo assim: é a mulher, né, que não deixa. Já vai botando o cara assim entre quatro paredes, já vai imprensando. É a mulher, né, Monicaca, que não deixa. O cara: quem manda lá em casa sou eu. Pois vamos que eu quero ver. Aí o cara vai, ele pensava que era só um espetinho, começa com a cerveja aqui, outra acolá, depois uma cachaça, aí vai misturando o negócio. Chega cá em casa bêbado, quem recebe aquela recepção, diga, ruim, é a esposa. Ele nem tinha costume, mas passou a ser um costume. De repente você não falava palavrões, mas de tanto você andar com pessoas que falavam palavrões, você começa a falar também. Vocês estão entendendo, irmãos, essa palavra? Então, aqui em Coríntios, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, isso aqui, não se engane. Diga para quem está do outro lado: se engane não. Diz assim: você não é mais inocente não. Tem gente que quer se enganar, né? Não tem gente assim: não, mas é meu amigo, meu filho, não ando com Beltrano, mas pai é meu amigo. Ó, o meu amigo botando mau caminho. Ó, o amigo ensinando a mentir para os pais. Ó, o amigo ensinando a trair a esposa ou o esposo. Ó, o amigo ensinando a roubar. Ó, o amigo ensinando a dizer palavrão. Ó, o amigo da onça dizendo: não precisa ir para a igreja não, rapaz, deixa de ser besta, é fanático. Igreja é só no domingo, o pastor está te enganando, o pastor está te ensinando, o pastor quer tomar o teu dinheiro. E o pastor aqui ensinando coisas corretas, novos conceitos, conceitos que o mundo não quer que você tenha. Amém? Glória a Deus por isso. Então diga para quem está do lado: você não é inocente não, se engane não. Diga assim: deixa de ser bobinho. O teu amiguinho que te leva para o mau caminho é um inimigozinho. Não se engane. Para combinar com essa palavra, você sabia que o primeiro Salmos, o Salmos capítulo 1, ele é um conselho para a gente? Vai lá, é só abrir o meio da Bíblia, Salmos capítulo 1. Eu disse que a gente ia passear pela Bíblia hoje, sim ou não? Capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o quê? Que não anda no conselho. Você sabe qual é o conselho do ímpio? Olha aqui para mim. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho
Porque qual é o conselho do ímpio? Olha o conselho do ímpio. Rapaz, mulher, deixa de ser besta, mulher. Paga na mesma moeda, mulher. Mulher, vai lá, fosse eu ia lá, arrancava o cabelo dela, dava uns tapas nela. Aí você vai e o ímpio está te filmando. Que te diz que é teu amigo, que está filmando a briga. Olha o conselho do ímpio. Aí Deus está dizendo para a gente, no primeiro Salmos. Ele não botou no último Salmos, ele botou no primeiro Salmos. Logo o primeiro Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Quantas aulas você matou por causa de um ímpio? Não, a gente vai para aula não, a gente vai para aula, mas a gente vai fazer, sabe o quê? Chega lá, a gente vai dar uma voltinha, vai passear, vai conversar com os meninos, com as meninas, vai jogar bola, qualquer coisa. É o conselho do ímpio, igreja. Por que eu quero que vocês tragam os filhos de vocês no culto de quarta-feira? Para que o mundo não tenha influência sobre a vida deles. Bem-aventurado o pai e a mãe que cria o filho na igreja. É uma riqueza. Aleluia. É uma riqueza a tua família aqui na casa do Senhor, porque eles vão ouvir esse tipo de palavra que traz a transformação, que traz a convenção. E se a gente não ensinar isso aos nossos filhos, lá na frente você não vai ter domínio sobre eles não. Me desculpa falar isso, igreja, mas é a verdade. Você não vai estar com o teu filho 24 horas, você não sabe o que ele vai estar aprendendo na escola com amigos que influenciam coisas ruins. Por isso tem que estar na casa do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como convertido, você vai selecionar para você amizades que te ensinam a caminhar com Deus. Amém? Aquela amizade que pega no teu pé, diz assim para quem está ao outro lado: quando eu disser vamos para o culto, diga, não arrume confusão comigo não, se alegre. Não tem gente assim, né? Você vai convidar para o culto, rola até briga, tem negócio de igreja direto, só fala em Deus. Tem gente que até tem raiva. Depois que você aceitou Jesus, você só fala em Deus, só fala em igreja, só fala em Bíblia, não fala em outra coisa. Sim ou não, meus amados? É uma verdade. Então, bem-aventurado aquele que, olha só, vamos finalizar aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que coisa linda o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do... Tem prazer nas coisas de Deus. O convertido, ele tem prazer nas coisas de Deus. É por isso que você vê a pessoa que tão feliz, olha só, a pessoa coloca a Bíbliazinha assim, ó, ela vem às vezes pelo caminho, eu já vejo isso, a pessoa vem pelo caminho, às vezes vem sorrindo, vem conversando, feliz para a igreja. Tem um casal de senhores que passa aqui em frente à nossa igreja, eles são de outra igreja, e eu acho lindo, porque eles passam aqui com a Bíblia, o senhorzinho pega na mão da senhorinha às vezes, e às vezes eles passam cantando: eu quero estar com Cristo, me alegrando da vida. E eu acho bonito isso, porque a pessoa vai para a igreja com vontade de louvar, com vontade de adorar. Antes o seu prazer está na lei do... Tem gente que vem para a igreja e chega a ver assim: oh meu Deus, tomara que o culto termine logo. Não aguento, o pastor fala e parece que Deus está falando direto comigo e pega no meu pé. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, mas você é chato, hein? O senhor fala, vem mesmo na orelha da gente. Eu digo, não sou eu, é a palavra do Senhor. A gente tem que ter prazer em estar na casa do Senhor. Ó, um pastor, ou um crente, ou um irmão, ou um papa, ou um bispo, ou um padre que não tem prazer nas coisas do Senhor, desconfie desse crente. Que não tem prazer em evangelizar, que não tem prazer em visitar irmão, que não tem prazer em jejuar, que não tem prazer em orar, o prazer dele vai ser voltado todinho para a carne. Pode ter certeza disso. Pode ser pastor. Isso aqui não salva não, gente. Nem isso aqui. É o convívio com a palavra do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Diga para quem está do lado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Aplauda ele bem forte. Bem forte. Quinto ponto:
Fazei morrer a natureza humana. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que ele fala: fazei morrer a natureza humana. Lembra que eu falei que a carne não se converte? É por isso que você tem que fazer ela morrer. É o velho homem querendo ressuscitar e você pisando. Fica aí, está amarrado isso aí em nome de Jesus. Amém? É a velha mulher querendo agir, você está amarrado. Você não vou amarrar, já te amarrei. Você não vai mais, nunca mais você é aquele velho homem, nunca mais você é aquela mulher, nunca mais você é dominado pelo diabo. Você não permite que o inimigo domine a tua língua. Você não permite que ele domine a sua mente. Você não permite que o teu corpo seja um objeto para vários homens, várias mulheres. Você não permite, porque você nasceu de Deus, igreja. E ele fala: fazei morrer a vossa natureza humana. Irmãos, a nossa natureza humana é pecaminosa. Nós, seres humanos, somos inclinados para o mundo, inclinados para aquilo que é errado. Quer ver? Quem é pai e quem é mãe, diga amém. Você ensinou teu filho a falar palavrão? Você ensinou ele a fazer coisa escondida? Mas alguma hora você já viu ele fazendo alguma coisa errada que você não ensinou. O pecado é igual ao mato. Eu gosto dessa ilustração. Você nem precisa plantar, nem precisa regar. Ele vai nascer e vai crescer. Até que você... Esses dias lá em casa eu olhei. Meu Deus, nem choveu e está esse monte de capim aqui. Quem foi que plantou? Quem foi que regou para ele nascer e crescer? Ah, mas eu não vou aceitar. Aí eu comecei, a arrancar pela raiz. Então é isso que ele está dizendo: fazei morrer a natureza humana. Diga glória a Deus. Finalizando, sexto e último ponto, diga assim comigo: o cristão verdadeiro, ele sabe a importância de orar e vigiar. Mateus 26. Vamos finalizar com esse versículo aqui. Mateus 26, versículo 41. Vão marcando esses versículos para vocês. 41. Vou marcando esses versículos, igreja, para vocês terem anotadinho, tá bom? (26:41). 26:41, quem encontrou, diga amém. Então deixa eu abrir a minha aqui. O vento tirou, está aqui. Posso ler? Vigiai o quê? Para quê? De novo. Vigiai para que não entreis em... Toda a igreja, vigiai e orai para que não entreis em... Por que tem muito crente? Olhem para mim agora. Por que tem muito crente que se entrega fácil aos prazeres, ao pecado? Porque nem vigia e nem ora. Você diz: vamos orar de madrugada. Posso não. Inclusive eu quero parabenizar as mulheres que estão orando pela madrugada. Diga aleluia. Amém, homens de Deus. Madrugada elas estão lá no grupo: vamos orar. E a outra coloca: eu estou orando. E a outra: eu já vou orar agora. E eu digo: vou pegar os homens na igreja. E ele fala aqui: vigiai e orai para que não entreis em... Por que tem crente que se entrega fácil ao pecado? Nem luta, porque não tem força espiritual. E a força espiritual está em vigiar e orar. Amém, irmãos? O cristão nascido de Deus, convertido, ele aprende a importância, a grande importância que tem essas duas palavrinhas. Diga: vigiar e orar. Finaliza, olha para quem está do lado, fecha só um olho, diga assim: ó, tá vendo? Diga: esse aqui está orando. E o outro? Vigiando. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Bem forte. Glória a Deus. Vigia. Vigia. Eu conheci um irmão aqui em Mossoró, Alessandro, e a gente evangelizava outro rapaz, que eu não vou falar o nome. Trabalhava ali na Cobal. Toda vida que ele passava na carrocinha, ele gritava assim: vigia! Todas as vezes: vigia!
e vigia. E eu disse: Alessandro, eu gosto desse cara. Eu gostei desse irmão. Ele é um alerta para a gente. Ele é um alerta para a igreja. Diga para quem está do lado: vigia. Aí uma vez a carrocinha passou de novo. E ele pocotó. E ele não gritou vigia com a gente. Eu disse: tem alguma coisa errada. O irmão não gritou com a gente hoje não. No outro dia a mesma coisa. Eu digo: vamos visitar ele? Digo: vamos. Ele disse: vamos. A gente foi lá visitar e orar. Irmão, você não gritou mais com a gente. Eu disse: você não gritou mais com a gente na rua vigia. E ele disse: ô, meu irmão, é porque eu não estou vigiando, mas eu vou me levantar em nome de Jesus. Se a gente não vigia, vamos cair na armadilha e na cilada que o inimigo prepara todos os dias. Finaliza, diga comigo mais uma vez: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Por isso que você tem que vigiar. Vamos ficar de pé, aplauda o Senhor mais uma vez bem forte.